Você já se perguntou quem realmente é Jesus? Muita gente tem uma opinião sobre ele, mas será que essa opinião está certa? Alguns dizem que ele é um mestre de moral, outros um profeta, e há aqueles que dizem que ele nem existiu. Mas afinal, quem é Jesus de verdade? Hoje nós vamos falar aqui sobre três tópicos: quem ele não é, quem ele também é, mas quem ele realmente é. Se eu fosse você, ficava até o final. A resposta pode transformar a sua vida. Muita gente tem conceitos errados sobre Jesus. Então, antes de falarmos quem ele é, vamos falar quem ele não é. Mas não apenas trazendo um argumento bíblico, mas sim também fatos lógicos e reais. Jesus não é apenas um homem. Sim, de fato, ele viveu como um homem, mas ele não é um homem comum. Ninguém antes na história trouxe um impacto tão grande para nós. Ele foi capaz de dividir o mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Se ele fosse só um líder religioso comum, sua influência teria desaparecido. Mas o cristianismo vive hoje mais forte do que nunca. Jesus não é só uma ideia. Algumas pessoas acreditam que Jesus é um símbolo criado ou para inspirar ou para manipular pessoas. Mas a questão é que ele é mais citado na história do que Alexandre o Grande, Júlio César e outros grandes líderes. Fontes não cristãs mencionam sua existência, inclusive a sua crucificação perante o governo de Pôncio Pilatos. Jesus não foi um líder que morreu e foi esquecido. Muitos defendem que sim, Jesus foi um líder, mas que a morte dele foi uma morte diferente e que não teve a ressurreição. Eles defendem que a ressurreição foi algo criado pelos apóstolos. Então vamos lá. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi exilado. Tiago foi apedrejado. Tomé foi morto nas Índias. E todos os outros apóstolos tiveram mortes terríveis e não negaram Jesus e nem essa história. Então a pergunta lógica que fica: se isso fosse mentira, ou se Jesus fosse apenas uma ideia, por que esses discípulos dariam a vida a isso? Jesus não é um anjo. Algumas religiões vão determinar que Jesus é um ser celestial, mas nem a Bíblia, nem a história confirma isso. A própria palavra de Deus vai dizer que os apóstolos, que os discípulos o adoraram como Deus. Isso é algo que nenhum anjo iria permitir. Em outros relatos, temos fatos que Jesus perdoou os pecados, algo que anjo nenhum tem poder sobre isso. Jesus não é um espírito evoluído ou um guia espiritual. Algumas religiões, como o Espiritismo ou outras de cunho esotéricos, acreditam que ele é apenas um guia espiritual, um mestre evoluído. Mas ele nunca se apresentou dessa forma. Jesus não vem apenas para nos ensinar sobre boas energias ou evolução espiritual. Ele não disse apenas siga os meus mandamentos, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, agora que já falamos o que Jesus não é, vamos falar agora o que ele também é. Muitas pessoas às vezes conhecem Jesus apenas por uma parte fragmentada e nem se dão ao trabalho ou à curiosidade de realmente entender e estudar a sua história. Então, agora nós vamos falar tópicos de apenas vertentes apresentados sobre quem é Jesus, mas o que não de fato define quem ele é. Essas pessoas geralmente aceitam partes convenientes da história, apenas aquilo que vai de encontro ao que ela está esperando, não a verdade por inteiro. Jesus foi um profeta, mas não apenas isso. De fato, Jesus foi um profeta, ele trouxe verdades, né, sobre o céu, sobre o nosso futuro, mas diferente dos profetas daquela época que dizia, assim diz o Senhor, Jesus já vai dizer, em verdade vos digo. Isso demonstra a autoridade que ele tinha falando sobre aquilo. Jesus também foi um revolucionário, mas não apenas isso. De fato, ele enfrentou os líderes religiosos e a hipocrisia do seu tempo, trazendo um pouco mais sobre a questão do amor ao próximo. Ele fez sim uma revolução, mas ele deixou claro que ele não veio para fazer nada político, e sim que o reino dele não é deste mundo. Jesus também foi um milagreiro, mas não apenas isso. Ele, de fato, ele curou doenças, ele fez paralítico andar, fez cego ver, fez surdo ouvir. Mas todos os seus milagres apontavam para algo maior, de que ele era e é Deus. Jesus é um mestre da moral, mas não apenas isso. Na verdade, se ele for apenas isso, nós temos um grande problema. Essa afirmação sobre Jesus é o que mais as pessoas costumam acreditar. Não,
Eu creio em Jesus apenas no seu ensinamento. Ele é um grande mestre para mim. Mas aqui está a contradição. Como podemos confiar e seguir uma pessoa, mas ignorar a maior afirmação que ela fez sobre ela mesma? Jesus, de fato, ensinou sobre amar ao próximo, mas ele também disse: antes de Abraão existir, eu sou. Em outros versículos você também vai ver Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Em João 14:9, ele vai dizer: quem me viu, viu também o Pai. Então, se ele não fosse Deus, então ele não é um mestre confiável. Ele é apenas mais um louco ou um mentiroso. Muitas pessoas que acreditam nessa linha de que Jesus é apenas um mestre da moral, nunca foi de fato às Escrituras para conhecer verdadeiramente quem ele é. Bom, agora chegamos na pergunta mais importante. Quem é Jesus de verdade? Ele é tudo o que falamos e mais um pouco. Para responder essa pergunta, nós vamos olhar para a única fonte que fala de Jesus com autoridade e profundidade, as Escrituras. Muita gente tem opiniões de Jesus baseadas em filmes, em redes sociais ou que ouviram falar de outra pessoa. Mas nós vamos basear na fonte de toda a história de Jesus quando ele esteve aqui na Terra, a Bíblia. Tá, mas agora você deve estar se perguntando: será que a Bíblia pode ser levada a sério? Essa é uma pergunta justa, principalmente para quem nunca leu a Bíblia ou nunca teve contato com ela. Então, antes de falarmos o que é a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre Jesus, vou falar um pouquinho sobre esse livro. Bom, se você chegou até aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Samantha Bauer, apenas uma pessoa que encontrou Jesus e foi encontrada por ele. Estou aqui para trazer essa mensagem para que mais pessoas possam de fato ter esse encontro de Jesus e conhecer essa verdade. Então, se você puder curtir para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas ou compartilhar com seus amigos em grupos para as pessoas que estão querendo e precisando dessa mensagem, eu já te agradeço. Bom, voltando, estamos falando sobre a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, ele é um livro único na história. Diferentemente até de outros livros religiosos, a Bíblia não foi escrita apenas por um único autor e em um único período de tempo. Só para você ter uma ideia, ela foi escrita por mais de 40 autores em um período de aproximadamente 1500 anos. E esses autores se divergem de várias formas. Nós temos reis, pescadores, pastores, juízes, profetas e vários outros. E mesmo com toda essa divergência, a mensagem da Bíblia, a palavra final, ela se mantém coerente. Na Bíblia, pessoas antes, durante e depois falaram de Jesus. Séculos antes dele nascer, profetas como Daniel, como Isaías, já declararam seu nascimento. Em Isaías 53, você vai ter uma descrição completa de como seria a morte de Jesus. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Durante a vida de Jesus, as pessoas que conviveram com ele, os seus discípulos, escreveram, relataram tudo aquilo que viviam, como testemunhos oculares. E as mensagens, mesmo escritas por pessoas diferentes, elas têm também a sua convergência. Na morte de Jesus, os relatos continuaram, inclusive através do apóstolo Paulo, que antes era um dos principais perseguidores dos cristãos. As pessoas, após a morte de Jesus, estavam dispostas ainda a morrer por essa verdade. A Bíblia não é só um livro antigo. Você sabia que nenhum outro livro na história tem evidências arqueológicas e manuscritos, assim como a Bíblia? E por mais que pessoas tenham tentado destruí-la ao longo do tempo, ao longo da história, a Bíblia ainda é o livro mais lido, mais traduzido e influente do mundo. Não é só um livro que conta a história de Deus. Ele é a palavra de Deus para nós. Então, com base nela, que podemos afirmar com convicção quem Jesus realmente é. A história de Jesus, ela é relatada através dos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, e com base nela, com base na palavra de Deus, é que nós podemos afirmar quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. Jesus vai dizer em João 10, eu e o Pai somos um. Não foi apenas um homem especial, mas sim Deus vindo ao mundo.
Jesus é o Messias prometido. Todo o Antigo Testamento apontava para um Salvador. E Jesus veio nessa condição. Jesus era rei, mas o seu trono não foi deste mundo. Jesus é o Messias prometido. Todo o Antigo Testamento apontava para um Salvador, que foi cumprido com a vinda de Jesus. Jesus era rei, mas não veio para um reinado terreno. Ele mesmo diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus é o Salvador, o nosso Salvador. A sua vinda aqui na Terra não foi apenas para trazer uma mensagem ou para nos ensinar. Ele veio para morrer por nós, levar os nossos pecados. Ele veio para a morte de cruz e para a ressurreição. Ele já sabia que nós não conseguiríamos nos salvar e por isso ele veio para levar sobre si todos os nossos pecados, nossas dores e nossas iniquidades. Jesus é o próprio Deus encarnado. Em João 1:1, ele vai dizer: no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele apenas não mostrou o caminho para Deus, ele era o caminho. Em verdade vos digo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, concluindo, quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador, é o próprio Deus encarnado, ele é o Messias prometido, ele é aquele que veio para nos salvar, ele é o próprio Deus. E agora que chegamos no final do vídeo, eu te pergunto: você realmente conhecia Jesus? Deixe um comentário falando qual foi a parte que mais te impactou, se teve algo nesse vídeo que você ainda não conhecia sobre Jesus e também, deixe o mais importante, quem é Jesus para você. Até o próximo vídeo.